Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos de toda quarta-feira, como é hoje, de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, como a gente sempre vem falando aqui na introdução do estudo, tá bom? Maravilha, quero desde já agradecer a sua participação aqui conosco, é uma honra ter você aqui no estudo conosco, participando, interagindo, quem sabe aqui no chat, ou quem sabe você prefere nem comentar, né, no chat. Eu agradeço também os comentários no vídeo, que ficam, né, permanentes aqui, logo abaixo do vídeo. É muito grato, uma gratidão imensa a todos os irmãos que apoiam este trabalho, que vem sendo realizado aqui no canal, tá bom? A gente faz com todo amor, para que a gente possa compartilhar com você o que o Eterno tem nos ensinado, tá certo? Ok, então nós, se o Eterno assim nos permitir, estaremos estudando já, abrindo o capítulo de número 27, portanto o penúltimo capítulo da Carta de Atos. Olha só que maravilha, gente, né? Reta final, me lembro daquelas corridas de Fórmula 1, né? Quando eu era pequeno eu assistia as corridas de Fórmula 1, e aí quando o carro pegava aquela curva final ali já para chegar, então eram os momentos ali mais decisivos. Da mesma forma, penúltimo capítulo de Atos, já os momentos finais, estamos acompanhando aqui essa saga de Shaul, que está sendo julgado, né? E agora a gente vai acompanhar aqui um pouco de alguns perrengues, vamos dizer assim, né? Alguns sufocos que Shaul e algumas pessoas passaram juntamente com ele por ocasião de uma viagem de barco que foi realizada por ocasião da condução de Shaul até a Itália. Então vamos ver aqui o contexto disso direitinho, tá? Para que você possa compreender muito bem. Então, falando nisso, né? Só para contextualizar você, Shaul, antes de ser conduzido a César, porque ele mesmo solicitou de ser julgado pelo imperador, então, mas antes disso, Festo conduz Shaul a Agripa, o rei Agripa, para que Agripa verificasse a questão de Shaul, as acusações que fizeram contra ele, dizendo que ele havia ensinado em outras nações contra a Torá, que as pessoas não praticassem Torá, enfim, uma série de acusações. E ele se defendeu de todas elas. Mas Festo fez isso, apresentou a questão de Shaul para o rei Agripa, a fim de que Agripa desse alguma orientação para ele, para Festo,
saber conduzir esse julgamento de Shaul quando o conduzisse ao imperador. Entendeu? Então, após terminado, como a gente estudou na quarta-feira passada, Agripa, a gente confunde os nomes. Agripa, o rei Agripa, disse que não via culpa alguma em Shaul, não tinha culpa alguma. Ou seja, e disse mais, nem precisaria Shaul ter sido levado ter sido conduzido a partir de então a César, se ele mesmo não pedisse. Foi Shaul que pediu, mas nem precisaria, porque não tem culpa alguma sobre ele, sobre Shaul. Entendeu? O próprio rei Agripa, ele percebeu isso. Mas como Shaul recorreu, ele solicitou que fosse julgado pelo tribunal de César, então que assim seja. Entendeu? Então a leitura que a gente vai fazer a partir desse momento trata justamente dessa viagem de Shaul sendo conduzido por uma escolta romana, juntamente com outros prisioneiros, sendo levados para Roma, para Roma, na Itália, tá certo? Então vamos acompanhar essa viagem que é cheia de aventuras, cheia de situações difíceis, que a gente vai ver aqui, tá? E aí a gente vai tentando extrair as lições do que a gente vai acompanhando na leitura. Então vamos lá. Abrindo o capítulo 27, que diz assim, verso 1. Vaihi ki Nahom hadavar lehavirenu Itália. Agora que eu estou lendo a palavra Itália em hebraico, eu achei que era outra coisa, é Itália, né? Vai maser polus im mispar asirim acherim al yad sar hama'ah mitzvah Augustus Ushmo Iulius. E aconteceu que, estando decidido que nos levariam à Itália, Polus, Shaul, foi entregue com alguns outros prisioneiros a um centurião da corte augusta, chamada Júlio, tá certo? Aqui uma ilustração desse momento, tá certo? Shaul, juntamente com outros prisioneiros, foi entregue a este militar romano chamado Júlio. E a partir daí vai iniciar a viagem de navio desse agrupamento. Bom? Ok, verso 2. E embarcamos em um navio de Adramítio, que navegava para os portos ao longo da costa da Ásia. E está conosco Aristarco. Ele é citado, inclusive, Aristarco, em uma outra carta de Shaul. Tá? Ele era macedônio de Tessalônica. Tá? Então inicia aqui a viagem. Até então, né, saindo do porto, relativamente tranquilo, o clima, o ambiente. Apesar de Shaul estar acorrentado, juntamente com outras pessoas, a viagem vai seguir. Aí vem o verso 3. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio tratou Polus, Shaul, com bondade e permitiu que ele fosse até seus amigos para receber cuidados deles. Tá? Então Shaul ele tinha conhecidos em muitos lugares, pelo que a gente vai percebendo aqui ao longo dos estudos, não sendo diferente em Sidon. Tá? Então é concedido para Shaul, por parte de Júlio, essa regalia aí de poder receber os cuidados, os tratos das pessoas que Shaul conhecia em Sidon. Tá? Aqui um pequeno mapa que mostra, né, saindo a Shaul e os outros prisioneiros que saem de Cesareia indo em direção a Sidon. Você vai reparar aqui que vai acontecer o seguinte. Deixa eu pegar aqui agora a canetinha. Essa caneta aqui, ó. Vamos lá. Aqui o mapa. Observa o mapa.
Então, saindo aqui de Cesareia, marca aqui, ó, Cesareia, eles vão percorrer justamente a costa de toda essa região aqui, ó. Eu estou marcando com a canetinha, tá? Eles vão fazer toda essa passagem pela costa. Afinal, por que os navios faziam esse tipo de rota até chegar na Itália? Aqui, ó. Para quem não sabe, a Itália aqui, ó. Vou colocar aqui uma setinha, ó. Pronto. Parece uma bota, né, de cano longo aqui. O mapa, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu lembro das aulas de geografia agora, né? E aí, é muito racional, é muito comum a gente perceber que eles vão fazer justamente esse percurso pela costa. Por quê? É o percurso mais seguro para se realizar viagem. Afinal, se acontecesse alguma coisa com esse navio ou com os navios daquela época, né, pelo fato de estarem próximo da margem, então teriam grande chance de sobreviver caso o navio naufragasse, entendeu? Mas quanto mais eles se afastassem da costa, mais aumentava as possibilidades de não conseguir sobreviver caso uma tempestade os colocasse em apuros, caso o navio naufragasse, entendeu? Então por aí a gente tira. Não sendo diferente, por exemplo, aqui na Amazônia, só dando aqui um exemplo, é muito comum também algumas viagens de barco que são feitas aqui no estado do Amazonas e também no estado do Pará, aqui no norte como um todo, né? Os nossos grandes rios. Então a viagem é feita dessa mesma maneira, próximo da margem, mas não tão próximo ao ponto da embarcação encalhar, né? Ficar presa aí, tem que evitar. O piloto realmente tem que ter a experiência disso, de perceber o nível da água e a distância que ele pode manter da costa, né? No caso da margem do rio, e a partir daí ter uma viagem segura. Se acontecer desse navio virar, então, devido à proximidade com a margem, tem grande possibilidade também de sobreviver a tripulação, entendeu? Certo? Aí vem o verso 4 que diz: e passamos ali e navegamos ao sul da ilha de Chipre, tá? Porque os ventos eram contrários. É importante lembrar, talvez alguém pergunte, mas o que tem a ver, né, a questão dos ventos? Bem, não existia na época ainda os navios com motor. Não havia ainda. Não havia nem os navios a vapor, que vem antes do motor, né? Muito menos o motor, né? Portanto, as viagens eram feitas à vela. Um tipo de tecido, se não me engano, era seda. Seda porque ele não deixava o ar passar entre o tecido, né? E ali, devido a essa grande área que era formada por esse grande tecido, né? Essa chamada vela, então o barco era conduzido através da maneira como o vento batia ou incidia sobre a vela. E era feita manobras e tudo mais. Bem, eu não sou, nunca fui marinheiro, não conheço de embarcação. Mas o pouco que a gente sabe, dá para compreender o que está acontecendo aqui no texto, tá bom? Se tem algum irmão aqui que tem experiência aí na área da navegação, tá certo? Conhece os rios, todas as manhas, né, os macetes aí, as dicas a respeito das viagens de embarcação, pode inclusive comentar aqui no chat para dar aí como a gente diz aqui no norte, para engrossar o caldo aqui, para engrossar o caldo aqui do assunto do momento, que envolve embarcação, né? Não sei, geralmente, e como aqui no chat comentam mais as irmãs, né? Os homens ficam mais ali só acompanhando o estudo, né? Eu percebo que quem comenta mais aqui são as irmãs, as mulheres. Também, fiquem à vontade. Se vocês têm experiência, tá todos aqui. Se vocês têm experiência na área da navegação, pode comentar aqui, fique à vontade, tá certo? Então, gente, era utilizando a vela que as viagens eram feitas, tá? E a partir de manobras, obviamente, com essa vela dava a direção de propagação ou de condução dessa embarcação, tá bom?
Verso 5. Depois, passamos pelo mar em frente a Sicília e Panfilha e chegamos a Mira, que está na Lícia. Aqui, ó. Aqui, Mira ou Mirra, né? Algumas versões Mirra. Aqui o mapa um pouquinho mais ampliado, né? Fiz questão, olha só, de Cesareia, foi para Sidon e agora para Mirra, ou Mira. Fazendo aquele trajeto que eu falei, tá, gente? Sempre próximo da costa. Qualquer coisa, dá tempo de se salvar, né? Certo. Verso 6. E ali o centurião encontrou um navio alexandrino que ia para a Itália. Um navio, portanto, uma embarcação maior, né? Então, essa questão do vento aí, eles viram um certo problema, se viram em apuros e de não conseguir dominar o movimento da embarcação e não conseguir chegar no seu objetivo. Mas aí ele repara isso, que ele enxergou esse navio que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Então todos embarcaram, todos que estavam nessa embarcação com Shaul foram para esse outro barco, que aí dá a entender que era algo bem maior, aí chama de navio, né? Verso 7. Apenas nosso navio navegava lentamente por muitos dias. Ao que dá a entender, não havia muito fluxo de ar, né, na região em que eles estavam navegando. Portanto, não tinha como incidir fluxo de ar ou vento sobre a vela. E com dificuldade chegamos diante de Cnido, mas o vento não nos permitia chegar perto da costa. Então, passamos ao largo de Creta, em frente a Salmona. Então, gente, aqui não tem muito detalhe não, tá? Ele está só narrando, Lucas está só dizendo o itinerário de viagem deles. Então, nesses trechos, a gente vai fazer a leitura normal, tá certo? Normal, que é a proposta do nosso estudo, né? Fazer. Então, a gente vai seguindo, vamos adiante. Aí, verso 8. E assim continuamos nossos esforços para seguir ao longo da costa, até chegarmos ao lugar chamado Belo Porto, próximo à cidade de Lácia. Aqui, ó. Então aqui já vieram para próximo de Creta, né? A região da Creta. Bom Porto ou Bons Portos, certo? Como diz aqui na ilustração. Aí vem o verso 9. E os dias se multiplicaram, isto é, a viagem deles foi atrasando, não havia vento para conduzir a vela. E os que navegavam já não podiam mais viajar em segurança, pois o jejum, que ao que dá a entender aqui, inclusive a palavra aqui, ó, é usada tzom, a gente vai já ver aqui rapidinho. Deixa eu só terminar a leitura aqui do texto, tá? Pois o jejum já havia passado. E Polos, Shaul, os advertiu. Então veja bem, eles estavam já temerosos pelo fato de não haver vento, então a viagem ficava muito lenta. E quando tinha vento que incidia sobre a vela, tá aqui, ó, esse grande tecido aqui, ó. Então, quando não tinha, porque o barco andava muito lento, mas quando tinha, era ventos que vinham de forma violenta sobre essa vela. E aí tinham medo de naufragar, né? Então, quando a gente observa aqui o texto, além disso, é citado por Lucas o jejum, em hebraico tzom, o jejum. Esse jejum aqui, gente, não é qualquer jejum que ele está se referindo, mas se refere ao Yom HaKippurim, dia das expiações, tá? Diga-se de passagem, essa é a expressão utilizada pelo Eterno, tá? Dia das expiações. Então, olha só como é que... claro, isso aqui, gente, não é hebraico, ó, tá vendo? Yom HaKippurim, do jeito que está aqui, isso não é hebraico, isso é transliteração.
Hebraico são essas letras aqui em cima, ó, tá vendo? Quando você consegue lê-las, quando você consegue formar frases, ler, aí sim você está lendo em hebraico. Apesar de a palavra Yom HaKippurim, ou melhor, a expressão Yom HaKippurim não está no texto em si, mas é justamente ao Yom HaKippurim que se refere a palavra Tzom, jejum, entendeu? Tzom. Então, inclusive quem está chegando em Teshuvá, quem está iniciando, é importante já saber a respeito do que é o Yom HaKippurim, aproveitando aqui o momento, né? O Eterno escolheu um dia no ano, dia esse em que nós devemos afligir a nossa alma, tá certo? Afligir a nossa alma no sentido de pedir perdão ao Eterno pelas transgressões que nós cometemos ao longo do ano até esse dia, entendeu? E aí daí o porquê o nome Yom HaKippurim, dia das expiações, no plural já, tá, gente? No plural. O que acontece? Algumas pessoas chamam de Yom Kippur, não é Yom Kippur, é Yom HaKippurim. É assim que o Eterno se refere a esse dia, que por sinal é um moed, é um encontro marcado com o Eterno. Então tem dia para fazer esse jejum. Inclusive, quando chegar o momento da realização do Yom HaKippurim, antes, como sempre acontece aqui no canal, o professor Marcos Felipe, ele vai fazer novamente, como todos os anos, vai fazer um estudo explicando o que é o Yom HaKippurim em mais detalhes, vai tirar muitas dúvidas que geralmente surgem, tá certo? Muitos mitos que acontecem e que as pessoas ficam na dúvida a respeito de Yom HaKippurim, tá certo? Enfim, então dessa forma, quem está chegando agora em Teshuvá, saiba que existe esse dia, é um dia marcado, é um dia no ano, tá certo? Um encontro que a gente tem com o Eterno para tratar justamente disso, tá? Para expiar os nossos pecados diante do Eterno. Não se deve fazer jejum assim à toa, né? Não se faz isso, porque afligir o nosso corpo no sentido de privá-lo de sólido, de líquido, de alimento em si. Quando você faz isso, você está humilhando o seu corpo, tá? Então, isso sim deve ser feito no dia em que é para ser feito, e não simplesmente por qualquer outro motivo, tá? A não ser, claro, existem situações específicas, como foi o caso de Esther, né, que se identificou depois como Esther. O nome dela é Hadassah, e que foi diante do rei Assuero para justamente clamar em favor do seu povo, o povo de Israel, para que as suas vidas fossem poupadas. Mas ela não podia se revelar como Hadassah, que é um nome hebraico. Então, por isso ela utilizou o nome Esther, tá? Aí as pessoas dizem, mas Esther é a mesma coisa que Hadassah? Não, não é a mesma coisa, são nomes diferentes. A pessoa é a mesma, mas os nomes são totalmente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro, tá? Então, mas esse não é a pauta do momento. Mas eu estou falando do Yom HaKippurim, tá? Que é citado aqui na carta de Atos. E olha só que incrível, né? Porque nós estamos falando aqui de uma carta dos escritos nazarenos citando Shaul. E aí você percebe que ao citar Yom HaKippurim, através da palavra jejum aqui, então a gente percebe o seguinte: Shaul, que inclusive no último Shabat foi apresentado nos 3 estudos do Moré Marcos Aurélio, né? Que a gente viu vários pontos ali apresentados por ele a respeito da questão das falas de Shaul nas suas cartas. Shaul sempre foi judeu, sempre, nunca deixou de ser. Shaul nunca se converteu a religião alguma, nunca se afastou da Torá, pelo menos do que a gente percebe de suas cartas, né? São orientações às pessoas que são os seus destinatários finais,
que, a meu ver, entenderam perfeitamente o que ele escreveu, porque a carta era para eles. Então, não se, como, inclusive, novamente, o professor Marcos Aurélio explicou, você não precisa dar detalhes para alguém que já sabe do que você está falando, entendeu? Agora, se uma outra pessoa pegar aquela carta ou aquele e-mail que você está enviando, né, ou aquela mensagem de você está enviando, então, claro, a pessoa vai precisar de detalhes sobre do que você está falando. Mas é óbvio que ela vai precisar, porque a carta não era para ela. Então, Shaul, que foi muito mal interpretado, ou tem sido muito mal interpretado ao longo dos anos, chegando até aqui aos nossos dias, infelizmente assim, né? Então, ele sempre foi Yehudi, sempre foi judeu, nunca deixou de ser. Tá? Que isso fique muito bem claro na mente e no coração de todos, tá, gente? De todos. Certo? Então, olha só, mais uma evidência de que Shaul e as pessoas que estavam com ele, pessoas que praticavam a Torá, que nunca se afastaram dela, tá? Nunca se afastaram dela. Eram judeus, não eram cristãos. Na verdade, na Bíblia como um todo, gente, não é citado nenhum cristão. Apesar de, eu digo isso com todo respeito, tá? Quem está acompanhando o estudo aqui, eu sei que tem pessoas que ainda não estão caminhando de chuva, estão acompanhando os estudos para ver direitinho, tá, meu irmão? Eu respeito você. Acontece que eu preciso colocar os pontos ou as questões sobre a mesa e os pingos nos seus devidos is, para que a gente possa verificar o que é o que não é, o que parece, mas não é, entendeu? É justamente isso. Nós estamos falando aqui do século I, antes da Era Comum. Cristianismo vai surgir a partir do século IV, mais adiante, e bota diante disso, tá? A partir do imperador romano chamado Constantino. Ele vai fazer uma mesclagem de várias religiões e, misturando tudo, cristianismo, entendeu? Isso é aula de história, inclusive, né? Já, se a gente fosse abrir aqui um leque a respeito disso aqui, ou um parêntese a respeito disso, seria uma aula de história, tá? Inclusive, fica aí, quem sabe um dia a gente aborda esse assunto, né? Não sei, eu ou algum outro professor aqui do canal, tá? Então, gente, não eram cristãos, eram judeus, juntamente com pessoas de outras nações que não eram judeus e que ambos praticavam a Torá, e ponto final. Era isso, tá? Não existe nada de primitivo, né? O grupo primitivo disso, daquilo. Não tem nada disso. De primitivo não tem nada aqui, certo? São pessoas que praticavam a Torá no seu tempo, naquela época, assim como hoje se pratica também, entendeu? É isso, é muito simples. Ao longo da história se criou toda essa fantasia a respeito de que haviam, né, cristãos naquela época. Não haviam, não, tá? Desculpe eu falar assim abertamente, eu preciso ser franco com você e direto, sem enrolação, tá? Mas se você pensa de forma diferente, ok, tudo bem, tá? Sem problema, tá? Siga seu caminho e é isso. É uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Vamos pro texto? Certo, aí vem o verso 10. E ele lhes disse, Shaul disse para os homens da embarcação: homens, vejo que essa jornada nos ameaça com dano e grande perda, não apenas para o navio e sua carga, mas também perigo para nossas vidas. Realmente era uma situação muito difícil, muito complicada, tá? Então, já passaram um aperreio antes de aportar aqui nessa cidade. Então, Shaul estava dando essa dica, né, para Júlio, que era o que estava comandando esse grupo, que estava indo para Roma e estava escoltando esse grupo. Então, ele diz assim para Júlio, né? Verso 11: e o comandante da centúria ouviu o piloto e o capitão do navio, mas não ouviu as palavras de Polos. Repara o seguinte, ó.
Por que eu falo polos? Aí em seguida é Shaul, né? Porque estamos falando da mesma pessoa. Polos, inclusive as nações conhecem como Paulo, né? Paulo não era pelo menos a pronúncia não era assim, tá? Paulo era, tá aqui, ó, Polos, tá? Polos ou Folos, não é? Mas apesar de não ter aqui o pontinho aqui dentro, né? Mas é Polos em hebraico, tá certo? Então, repara que é citado Polos, assim, né? Quase não diz Shaul, mas a gente vai se surpreender daqui adiante. Preste bem atenção, daqui mais adiante você vai ver uma diferença. Lucas está se referindo a Polos dessa maneira aqui, ó, chamando ele de Polos, né? Então, o comandante não quis ouvir Shaul, mas ouviu o piloto e o capitão do navio. Ora, Shaul já havia navegado muitas vezes, então já sabia, já tinha uma noção do que estava acontecendo ali no clima, tá, gente? Verso 12. E, ao ser o porto do mar não adequado para invernos, a maioria dos homens aconselhou passar aqui, pensando que talvez ainda pudessem chegar até Fenícia para passar o inverno lá, que é o porto do mar de Creta, na ponte do oeste, na ponta do oeste, inclinando-se também para o norte e para o sul, né? Com os detalhes aqui de localização, né? Verso 13. E uma vez que soprava um vento do sul, apenas para o alto, por isso esperaram chegar à região desejada, e levantaram as embarcações e passaram perto da costa de Creta. Aqui a Shaul e companhia, né? Verso 14. E aconteceu que, logo depois, levantou-se uma grande tempestade contra a ilha, e o nome daquela tempestade é chamada de Avriclidon. Aqui na sua tradução João Ferreira de Almeida vai aparecer Euroaquilão, né? Mas é Avriclidon, aqui ó, em hebraico, ó. Avriclidon. Então até o nome, né, era atribuído a esse tipo de tempestade. Interessante, né? E aí, feito isso, imagina só a agonia desses homens. E detalhes, novamente, eles estão em um navio, é uma estrutura firme que suporta esse chacoalho que o navio está sofrendo por ocasião da tempestade, mas todos estão com medo ali, né? E o navio estava em tempestade e foi lançado fora. E como não teve força para ficar diante da tempestade, por isso levantamos as mãos de seu trabalho para que ela vá aonde a tempestade a levar. Então eles decidiram não mais lutar contra a tempestade, mas se a tempestade estava levando a embarcação para uma determinada direção, eles estavam deixando. Vamos ver onde é que isso vai dar, né? Então os esforços deles não estavam valendo a pena, tá? Uma tempestade realmente muito difícil, muito cruel. E eu fico imaginando, naquela época, né, o Shaul e companhia aqui, as pessoas que estavam com ele. Hoje pelo menos, existe aquele colete salva-vida, né? Mas eu penso que na época não tinha algo mais ou menos assim. No máximo, o que talvez eles poderiam fazer é verificar dentre a bagagem, né, o equipamento que estava no navio, verificar o que flutua e o que não flutua. E obviamente aquilo que flutua em água, ficar próximo ali, porque se precisar já utiliza aquele material para flutuar, né, a fim de nadar até a costa. Então imagina só a dificuldade, o medo, a apreensão, a ansiedade de terminar essa viagem. Então, eles vão seguindo. Verso 16. Assim, passou a urgência em sua pressa para a costa da pequena ilha chamada Cauda. E em meio ao trabalho, esforçamo-nos no barco. Verso 17.
ela foi puxada para eles e prepararam estratégias de ajuda. E olha só, e amarraram o navio com cabos. Olha aqui uma ilustração disso. Por que amarraram? Bem, quando eu vi esse texto e obviamente essa ilustração, o que me passou à mente? A fim de que a água, quando batesse na embarcação, a fim de não estraçalhar com o impacto, então eles resolveram amarrar para deixar a estrutura do navio, né, a madeira, mais firme, mais coesa. Entendeu? Faz todo sentido isso. Para que não houvesse essa folga de peças no navio, para que não chacoalhasse tanto ao ponto de desmontar peças em pleno alto mar. Então olha só, tudo isso técnicas e experiências dos navegantes daquela época, né? E por causa do seu medo de que fosse lançada sobre as areias, desceram as velas e seguimos adiante, certo? E aí, olha outra situação, verso 18. E quando fomos agitados pela tempestade, de um lado para o outro, uma aterrorizante agitação muito grande começou no dia seguinte a aliviar ao navio, e lançaram toda a carga ao mar. Então, olha só, eles se viram nessa condição, né? Nessa situação de ter que se livrar da carga. E aí não é dito detalhes sobre essa carga, mas e se esse material era parte dos mantimentos deles, ou quem sabe era uma encomenda que foi enviada junto com o navio em que eles estavam para entregar em determinado local quando chegassem? Não sabemos. Mas seja lá quem era o dono dessa carga, teve grandes prejuízos, porque eles se desfizeram da carga a fim de salvar a sua vida. E no terceiro dia lançaram também ao mar, nas mãos deles, todos os utensílios do navio. Olha só. Verso 20. E houveram dias em que não houve sol durante o dia, nem a lua e estrelas à noite. E a tempestade se enfureceu. Então também se perdeu o resto da nossa esperança de ser salvo. Então eles queriam pelo menos sobreviver, gente, a essa viagem. Eles viram que estava um perigo total navegar nessas águas. E estavam muito desejosos de poder se salvar, né? Verso 21. E quando todos eles se abstiveram de comer, Polos se pôs no meio deles e disse: vocês têm sido bons homens. Se tivessem ouvido meu conselho para não abandonarem o navio em Creta, não teríamos sofrido este dano. Shaul puxa a orelha dele, porque não quiseram ouvir ele em Creta. E já havia falado a respeito do clima e estava preocupado de que acontecesse algo. Verso 22. E agora eu os encorajo, para não assustarem nem se desanimarem, pois nenhuma alma de vocês se perderá. Apenas o navio está perdido. Então, olha só, né? Deixa eu verificar aqui antes. Certo. Quando ele fala que nenhuma alma de vocês se perderá, ou seja, ninguém, em outras palavras, ninguém vai morrer. Certo? Aqui, ó, a palavra nefesh. Deixa eu marcar aqui com marca-texto. Nefesh, que significa alma. Pronto. O que acontece? Quando fala de alma aqui, gente, nefesh, deixa eu marcar aqui, acabei esquecendo de marcar na tradução, né? Olha só. Aqui, alma. Pronto. Então, alma, gente, o que é alma? Por que Lucas fala alma? Alma é a pessoa como um todo. Você.
Você é uma alma. Eu sou uma alma, tá? Não é o... Eu já falei isso outras vezes, né? Não vale a pena repetir. Não é aquela fumacinha transparente, ou aquela imagem transparente que aparece nos filmes lá, né? Que sai da pessoa, aquela coisa meio, sabe, meio... Parece, sei lá, fantasmagórico, essas coisas aí. Isso não é alma, isso é a crença a respeito dessas coisas do modo deles. Mas, biblicamente falando, inclusive no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, quando o Eterno se refere a Adam Veravá, Adão e Eva, e diz que eles se tornaram alma vivente. Alma vivente. Isto é, esse corpo, esse corpo que raciocina, que pensa, que toma decisões, que interage, enfim, né? Então, junto com esse fôlego de vida que está em você, portanto, tudo o que é você, imagina um pacote, né, de características e tudo. Então, pega esse pacote, amarra assim, escreve nele: alma, nefesh, alma. É isso. Você é uma alma, eu sou uma alma. Entendeu? É isso, simplesmente isso. Onde houver o corpo, ali estará a alma. Entendeu? Então, agora sim, o fôlego de vida aí é outra coisa. O fôlego de vida pertence ao Eterno. Ele nos concede por um certo tempo, por alguns anos, vamos dizer assim, certo? E chega o momento da morte de todos. Todos morrem, todos vão morrer. Todos, todos. Claro, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo próprio. E dessa forma, o fôlego de vida pertence ao Eterno. Mas a alma somos nós, entendeu? É isso. Então, quando é dito, quando o Shaul fala, né, que pois nenhuma alma de vocês se perderá, isto é, nenhuma vida, nenhum de vocês vai se perder. Ou seja, nós sobreviveremos a esta viagem. É isso que Shaul estava falando. Né? Quem está narrando aqui é Lucas, ele que está falando. Lucas. Pois nesta noite me apareceu um mensageiro. Olha só, vamos lá em hebraico. Que balayla hazé, pois nesta noite, ou esta noite, Nirá, apareceu Elai para mim, Malach, um mensageiro, Ha-Elohim, um mensageiro do Eterno, Asherlo, Ani Vayoto, a Evod, a quem pertenço e a quem sirvo. Olha só. Então, Malach quer dizer mensageiro. Tá? Nesse caso, como se trata aqui um Malach ha-Elohim, um mensageiro de Elohim, ou do Eterno, então você pode chamar de anjo sem problema, tá? Mas em hebraico, gente, não tem a palavra anjo, anjo. Na verdade, anjo é uma palavra que se utiliza nas traduções para se referir a um ser que é mensageiro do Eterno, enviado pelo Eterno, tá? Então, com características específicas, que inclusive no Tanar tem, né, algumas características deles, tá? Então a rigor a palavra malach significa mensageiro, mensageiro. E quando é um mensageiro do Eterno, você pode chamar de anjo, se for uma criatura celestial, então você pode chamar de anjo, tá? Verso 24, e disse: não temas, Shaul. Eu li todo o texto aqui. Ali. Não temas, Shaul, porque diante de César te apresentarás, e Elohim te deu a tua dádiva de todas as almas que estão contigo. Então, olha só que incrível, né? A gente percebe aqui no texto Shaul encorajando estes homens que estão com ele, dando-lhes esperança de que iriam sobreviver, de que iriam conseguir seguir adiante nessa embarcação, que não morreriam afogados. Tá?
Portanto, fortaleçam-se, vocês homens, e eu confio em Elohim, porque assim como foi anunciado a mim, assim também acontecerá. Tá? Certo. Verso 26. Ve'olam el achad ha'im nidache, mas para uma das ilhas seremos dispersos. Então, o nosso estudo, ele se conclui aqui, o nosso estudo de hoje, né, se conclui aqui no verso 26 do capítulo 27 de Atos. Portanto, daremos sequência na próxima quarta-feira, e Mitzvah Hashem, se o Eterno permitir. Tá? Então, a gente percebeu aqui alguns pontos, né? Momento de grande tensão, ansiedade, preocupação por parte de Shaul e das pessoas que estão junto com Shaul, que eram prisioneiros também, até mesmo desse Július, desse comandante que estava escoltando Shaul e as pessoas que estavam com ele também detidas. Tá? Ok, desde já eu quero agradecer a sua participação aqui conosco nessa quarta-feira. E o nosso próximo encontro em Atos dos Emissários será na próxima quarta-feira, e Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Tá bom? Não perca amanhã, nosso querido professor, nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, tá? Diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, trazendo aí estudos de um pedacinho da Torá. Ele está abordando agora sobre como estudar a Torá. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. A maneira como se estuda a Torá, a maneira como você passa a enxergá-la, você vai aprendendo as lições, certo? Então o Moré Renato vai dando as dicas, e é importante a gente estar aí atento, fazendo as anotações, para que a gente possa tirar o máximo de lições possíveis da palavra do Eterno para a nossa vida, tá? Porque a palavra do Eterno é muito rica, e a gente que precisa se moldar a ela para poder abstrair lições que ela nos traz. Tá bom? Então é isso. Se o Eterno permitir também, nesse Shabat que se aproxima, eu é quem estou na escala para apresentar a próxima Parashá, de número 49, tá bom? Aguardo você lá, Mitzvah Hashem, e que o Eterno abençoe você, sua casa e toda a sua parentela, tá bom? E mais, eu vou deixar aí uma pulguinha atrás da orelha aí, né? Nesse próximo Shabat teremos novidade musical, olha só. Fique ligado aí, tá? Kabbalat Shabbat, temos novidade. No final do estudo, é claro, se até me permitir, a gente vai apresentar aí uma novidade musical. E aí eu vou contar um pouquinho aí como é que foi, né? Essa questão aí, tá bom? Sobre a necessidade, né? De a gente, com as restrições aí do YouTube, né? A questão de o canal ele ainda está desmonetizado momentaneamente. Então por isso a gente não pode colocar aqueles terrelim que eu cantava, né? Do Yosef Cardone, que a melodia é dele, né? Então como o canal está desmonetizado, então não tem como enviar a quantia realmente que seria para dividir com ele, pelo fato de cantar aqui a melodia dele, né? Então a gente vai ter aí novidades aí no próximo Shabat, tá bom? Então é isso, meus queridos. Novamente, meu Todarabá, meu muito obrigado a você e toda a sua família, todos que estão acompanhando aqui o estudo. Continue orando, fazendo orações, tefilot, por todos em Teshuvah, tá bom? Shavua Tov, uma boa semana. Laila Tov, uma boa noite. Ve lehiktraot. Até logo.